Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso 13º vídeo da série Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana e também o vídeo de número 2 desse Os 5 Elementos e as Fases da Vida, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o elemento madeira. E a gente já comentou, né, no vídeo anterior, que madeira tem a ver com o início, a semente, né, o nascimento. Com relação ao físico, a gente tem aí dois órgãos, né, fígado e vesícula biliar, onde fígado, né, representa o órgão dentro da medicina tradicional chinesa e a vesícula biliar representa a víscera, e nessa conexão com o elemento madeira. Se a gente for observar, né, tem muitas situações do nosso dia a dia aí comum em que podemos traçar um link interessante entre tudo isso e a questão dos 5 elementos como mecanismo em nossas vidas. E eu acho que a gente sempre tende a buscar, né, como humanidade, como pessoas pertencentes a um coletivo, novas visões, né, olhares e tentativas que visem superar de alguma forma aquilo que não deu certo nas gerações passadas ou mesmo na geração atual, seja por um caminho bom ou por um caminho às vezes negativo. O que eu quero dizer é que, independente de qualquer coisa, né? Talvez se a gente fosse ouvir o que aquela nossa essência mais interna e intrínseca quer dizer para nós, talvez o querer dela fosse mais simples do que a gente imagina, no sentido de só querer ser feliz ou só querer, de alguma forma, conseguir trazer o melhor que puder, alavancar e externalizar o seu melhor, semeando, né? Fazendo brotar e crescer, talvez aquela que seja a semente, por mais clichê que pareça ser, mas aquela que viemos experimentar em nós e dessa forma nas relações com o mundo, que é a semente do amor. E isso engloba talvez várias coisas. Não só externalizar o seu amor para alguém, mas coisas às vezes fundamentais e que fazem parte do dia a dia, como as metas, os sonhos, o desenvolvimento de um propósito de trabalho, religioso, filantrópico ou qualquer outro tipo de situação que, antes de mais nada, traga as nossas qualidades principais e faça com que a gente aperfeiçoe elas durante a jornada dessas descobertas. Bom, para a gente poder se basear e entender melhor esse caminho da semeadura das coisas, eu quero trazer aqui um vídeo, né, que eu achei de uma moça do canal Microverdes BR, que fala sobre os 7 erros no cultivo de microverdes. As microverdes são uma espécie de plantinhas que normalmente são colhidas de 1 a 3 semanas após serem semeadas. Existem várias espécies que costumam ser utilizadas, né, para esse cultivo, como a selga, agrião, alface, beterraba, girassol, rabanete, rúcula, mostarda, entre outras. São muito interessantes até para serem cultivadas dentro de apartamentos, assim como os brotos e os grãos germinados. E por que eu escolhi, né, falar deles? Porque nesse tipo de cultivo você pode ver muito presente a energia da madeira, né? Porque são plantinhas muito jovens, sendo os grãos germinados ainda bebezinhos, né? Os brotos um pouquinho maiores e os microverdes ainda um pouquinho maiores que os brotos, mas na minha opinião ainda pertencentes muito conectados, né, nos seus processos com a energia de madeira. Percebam, né, que são vários níveis, assim como madeira também.
ao longo da nossa vida, dos ciclos, dos processos e dos propósitos, também passam por diversas fases, que vão se sucedendo uma a outra, né, trazendo esse desenvolvimento que vai além do nascimento de algo. Pelo menos até que se estabeleça minimamente algo, alguma coisa. E listando aqui, né, na ordem que os fatores acontecem no vídeo dela, a primeira coisa que ela fala é a respeito do medo de errar, onde muitas pessoas deixam de plantar por medo, né, de estragarem as sementes, ou achando que não tem dom, que não tem facilidade para se fazer isso. Esse medo muitas vezes tem muito a ver com as questões de frustrações das nossas vidas. Portanto, assim como a Carol, né, a moça do vídeo, diz, tendo conhecimento e levando na prática, não tem como no futuro você não se tornar um expert naquilo que você se propôs, ou até mesmo perceber, bom, essa não é muito a minha área. Com a prática eu percebi que isso não é muito a minha vibe, não é bem isso que eu quero, né? Mas tudo isso a gente só consegue se auto-perceber com a prática, com as tentativas e erros, as decepções e tudo mais, que fazem parte, né, dessa jornada de aprendizado, de se fazer nascer algo nas nossas vidas, ou como um propósito, ou em qualquer situação que você queira colocar aqui como exemplo da sua própria vida. Eu tenho esse exemplo, né, prático para dar com relação a se fazer pães. Eu queria muito, muito aprender a fazer pães, mas no início foi bem frustrante para mim, porque eu não percebia o que eu estava errando na hora que eu ia dar andamento à receita e tudo mais. Eu acabava perdendo, né, todos os ingredientes, jogando coisa fora e tudo mais. Só que o que eu percebi, né, que eu fiz? Eu não desistia de vez, né? Eu ficava frustrada. Toda vez que eu ia fazer, eu pensava, não, agora vai, agora dá. E nunca dava, né? Até que uma certa vez eu vi um vídeo de alguém que essa pessoa falou uma dica que eu falei, nossa, é isso que eu tô errando nesse pão. A partir daí, eu tive alguns erros nos próximos pães, no sentido de botar mais, menos farinha, de ter que improvisar, colocando água, colocando manteiga, né, para poder chegar ao ponto da massa certo, mas nunca mais eu errei dessa forma, né, a ponto de não dar nada certo, eu ter que jogar tudo fora. Então, esse é um exemplo empírico, né, prático, desse processo de aprendizado que a madeira traz, né? Não é só nascer algo, não é só colocar a semente ali e ela germinar, né, dar aquele narizinho inicial, mas faz parte da madeira também todo esse processo dela ir crescendo, né, o broto, ir crescendo um pouquinho mais, ou seja, as fases dentro das fases do crescimento de algo, né, que a gente vai ver, né, com as dicas que a Carol dá com relação a plantar e deixar desenvolver, né, a questão dos microverdes, que tudo isso faz sentido não só, né, quando a gente quer plantar, cultivar, né, essas hortaliças, mas também quando a gente quer plantar certas coisas na nossa vida e fazer com que elas cresçam, com que elas deem o prosseguimento que seja necessário para se ter o sucesso de algo. Dentro disso, eu acho que cabe a questão da gente aprender a ser gentis com a gente mesmo, né? Com a gente mesma, se perguntando, né? Se algo não deu certo com relação a alguma coisa que eu quero muito, o que é sobre isso ou sobre esse processo que está faltando eu aprender? Com relação aos pães, por exemplo, eu já estava pensando em fazer um curso, porque eu achava que absurdo, como que eu não consigo fazer um pão, né? Mas isso acontece em diversos fatores, em diversas áreas, aspectos da nossa vida, se você for observar. É como andar de bicicleta.
Uma vez que você aprende, dificilmente você vai retroceder com relação àquilo como se você nunca tivesse aprendido nada. Essa questão do conhecimento também é algo muito importante. A gente fala que dentro da medicina tradicional chinesa, fígado planeja e vesícula biliar executa. Então, essa questão do conhecer seria esse planejamento de fígado sendo levado a cabo, no sentido de te propiciar bases para que aquela construção seja feita sob base sólida, ou que aquela semente seja bem semeada, né, num solo fértil, com boas sementes e tudo mais, com bons apoiadores e tudo mais. A segunda dica, né, que a Carol traz no cultivo dessas sementes é: comece por sementes fáceis, ou seja, vá do simples para o complexo. Tinha uma fala, né, de um professor da uma universidade, o Marcos, que dizia, né, sobre conhecimentos que a gente adquire, cursos que a gente faz e tudo mais, né, onde ele falava assim: ao adquirir um conhecimento, quando você se embolar, né, no meio desses estudos, não entendendo muito bem as coisas, saia da particularidade e vá para o simples, vá para a base. Esse tipo de dica é uma dica que dá para você colocar em diversas questões, num propósito, num trabalho que você está começando, num certo ciclo de algo que de repente já está bem estabelecido, mas que você está dentro disso, começando novos ciclos. Ou seja, não queira ir, né, do mais complexo, do mais longe das raízes, porque dentro disso são muitas variáveis passíveis de erro. As chances de você se confundir são maiores, as chances de você não ver questões essenciais para quem está dando passo a passo são maiores também. Questões que às vezes só as diversas tentativas e percebendo como as coisas reagem é que você consegue perceber na prática e ter a experiência suficiente para tomar certas decisões mais assertivas com relação ao passo a passo delas. Uma questão muito corriqueira, né? Essa questão que ela falou, né? De muitas pessoas, por exemplo, errarem escolhendo plantar a semente mais difícil, que é a da beterraba, porque é bonito, porque as cores ficam muito intensas e tudo mais. E sem querer, pela ansiedade, até mesmo por uma empolgação, você acaba escolhendo algo errado, até mesmo por uma questão de falta de conhecimento, de falta de experiência naquilo. Mas não se sinta mal, porque fazem parte, né, algumas dessas experiências aparentemente que deram errado na nossa vida, para que até mesmo a gente adquirisse certo cabidal, né, de experiências, de molejo, né, de saber lidar com as situações. Sabe, aquela malandragem do bem de certas linhas, né, muito presentes, por exemplo, na Umbanda, como a dos malandros, das malandras, que nos ensinam muito a lidar com as questões do dia a dia, com mais esse traquejo, esse molejo, né, até para transformar a nossa vida de uma maneira mais leve. A terceira dica dela no vídeo é: não plante muitas sementes na mesma bandeja. Trazendo uma analogia aqui com esse vídeo que eu tô fazendo, né, seria: não plante, não faça várias coisas ao mesmo tempo. O que serviria muito para mim, né, porque eu tenho essa mania de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Então eu diria que se você é uma dessas pessoas, né, que parece que tem um certo faniquito em se fazer coisas, tenha uma forma de organizar isso. Era muito engraçado, né? E às vezes eu ainda faço isso. Eu começo a fazer as coisas e às vezes eu não anoto, né? Por exemplo, questões importantes de serem anotadas, como em que ponto eu parei, quais as conclusões que eu cheguei sobre determinado assunto, coisa que eu estava fazendo. E quando eu me lembro e vou pegar de novo para fazer, eu tenho que começar do zero, ou quase isso. Então, manter uma agenda com relação a isso, né? Se você for uma dessas pessoas que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Porque às vezes se trata não sei por que motivo, né? Ou você aprendeu a ser assim,
ou você tem qualidades que propiciam com que isso seja um fator na sua vida com relação às coisas, com relação a como você lida no dia a dia. Mas eu sou uma pessoa que às vezes eu me enjoo das coisas, sabe? E não é um enjoar assim de nunca mais querer fazer, mas é um enjoar de ciclos. Assim, agora eu quero fazer tal coisa, daqui a pouco eu quero fazer outras coisas, sabe? Então, para algumas pessoas, talvez isso seja válido. O que essa pessoa tem que fazer é organizar isso no seu dia a dia de uma forma que seja efetiva, né? E que ela não perca tempo, né? Apesar que eu não sei se tem realmente essa questão de não perder tempo, porque tudo é válido, né? Até coisas que você aprendeu aparentemente que parece que não te serviram para nada. Pode ser que em algum momento suas inteligências interiores resgatem isso lá do fundo do baú, né? Para que você utilize alguma empreitada da sua vida. Então, cada semente plantada é importante na nossa jornada, né? De alguma forma, algo em nós achou importante aprender aquilo naquele exato momento, mesmo que futuramente você ache, nossa, que besteira que eu fiz de fazer isso, não me serviu de nada, né? Talvez não seja bem assim. Agora, se esse controle te fugir completamente das mãos e você perceber que na prática realmente não está surtindo efeito e que você não está conseguindo fazer nada, aí é necessário restringir, né? As sementes, escolher com base nas suas principais prioridades, e dentro disso não tem jeito, você precisa fazer um exame apurado, né, dentro de você daquilo que realmente é importante, daquilo que faz sentido nesse momento. E escolher para o seu próprio bem cortar algumas coisas da sua vida que não fazem mais sentido, ou não fazem sentido naquele momento por trazerem um desequilíbrio ou não te propiciar o mínimo de foco com relação a algo na sua vida. A terceira dica dela é: não exceda a quantidade de água da planta, que trazendo aqui para o vídeo seriam coisas que podem afogar os nossos projetos ou o nascimento de certas coisas na nossa vida. E a Carol fala, né, sobre alguns desastres que podem ocorrer nesse processo todo de plantio, de semeadura, né? No que ela descreve como você querer tanto, né, que aquela planta nasça e linda e maravilhosa, que você acaba afogando a planta por excesso de cuidados, vamos dizer assim. Nessa mesma linha, a gente pode dizer que a ansiedade pode representar esse afogamento durante um processo de criação, durante um processo de plantação dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, das nossas metas. A gente ouve frequentemente falar dentro da medicina chinesa que, por exemplo, rompantes de raiva ou questões de desequilíbrios relacionados à raiva estariam diretamente ligados ao elemento madeira. E essa energia da raiva, né, de uma forma neutra, da motivação, que seria essencial na realização de qualquer projeto nas nossas vidas, pode tomar um certo rumo de acordo com as nossas escolhas, que poderia estar canalizando mal essa energia de madeira. Então, uma das questões que tem a ver, né, com essa questão de planejamento de fígado é a amplitude na sua visão, até escolhendo, né, os elementos de apoio e utilizando-os da melhor forma possível. Seja com relação a esse plantio que a Carol nos ensina, seja com relação a qualquer empreitada que você possa estar querendo colocar aqui real da sua vida como um exemplo, nessa analogia aqui, né? E se torna imprescindível um estudo de como se integrar esses elementos. Assim como ela dá o exemplo da bandeja, de fazer os furinhos na bandeja, de colocar a água assim ou assado, para não se acumular, para não afogar a planta. Existem também coisas análogas a isso nos nossos projetos, onde precisamos com a prática achar maneiras inteligentes de se direcionar essa semeadura, essa criação de algo para algo mais efetivo e que nos traga a alegria de ver a nossa criação se tornando realidade bem diante dos nossos olhos.
Quinta dica com relação às raízes: tomar cuidado com o apodrecimento das raízes. Um dos porquês, de socorrer que ela nos traz é que, ao você colocar de repente uma semente acima da outra, além de se tolher o crescimento de uma delas, isso contribuiria com o apodrecimento das raízes. E isso nos leva a olhar com carinho para a questão do cada um no seu quadrado. Levando-se em consideração a ideia de que todos viemos da mesma fonte e que essa fonte teria como sentido a questão da evolução, é interessante pensar que se colocamos sementes umas sobre as outras, ou pessoas ou situações umas sobre as outras, isso quer dizer que há quadrados não preenchidos, que seriam os quadrados onde essas sementes deveriam realmente estar, ou pessoas ou situações, ou certas faces, movimentos, aspectos de um projeto, de uma meta, de algo que você esteja vivendo. Se a gente for ver isso do ponto de vista de que somos crianças brincando num playground, que seria a Terra, é mais do que natural e esperado. Aqueles vínculos nocivos, aquelas brincadeiras, aquelas birras, sabe? Brigas, pisei mesmo no pé de fulano, devolve meu brinquedo, puxou meu cabelo, coisas tão normais, no parquinho das nossas vidas, onde se formos dividir em dois padrões basicamente, precisaríamos, aprender a questão de ocupar todo o nosso quadrado no sentido de expandir o nosso melhor e a nossa força e de reduzir essa expansão em quadrados alheios, o que não seria nosso quadrado, seria um limite de invasão, o que implicaria em uma gama de qualidades que precisaríamos desenvolver dependendo da necessidade de cada um e daquilo que frequentemente traz como ervas daninhas do seu próprio jardim, a dificultar todo o seu processo de expansão e de ocupação desse quadrado ou desse jardim, mas que perpassa por situações de desenvolver e de diminuir as questões dos nossos próprios complexos desta ou daquela maneira que cada um possui, como medos diversos, não aceitação, culpas, falta de discernimento, de percepção, de coragem, de garra, amor próprio, autenticidade, valor e tudo aquilo que você puder imaginar e colocar, nesse bolo, para que consigamos da melhor, mais grata, mais fácil maneira ocupar esse lugar que é esse nosso quadrado, limite, lugar, este nosso solo, com as nossas melhores qualidades, que são essas sementes sendo desenvolvidas, até que elas cresçam e se desenvolvam em verdadeiros frutos, trazendo, assim, das mais diversas maneiras, a nossa melhor safra, estando realmente ocupados do nosso próprio espaço, do nosso próprio quadrado. A gente está muito, entre aspas, preocupado em fazer com que aquilo tudo floresça, em aprender com o florescimento daquelas sementes, em discernir o nível de sol, de umidade do solo, de nutrição e tudo mais que é necessário para aquela planta emergir com o sucesso do solo, e dessa forma ninguém tolhe o espaço de ninguém, seja com besteirinhas muito humanas nossas, do dia a dia, como querer ter qualquer tipo de controle sobre a vida do outro, sobre o que deve fazer, moralismos, como qualquer outra forma de invasão dessas que existem, que a gente já tenha sofrido ou feito sofrer, e que precisam ser observadas, alcançadas, retiradas de dentro de nós e das nossas vidas, para que todos os jardins,
de todas as pessoas e de todo mundo estejam em maior integração dentro de si primeiramente e depois disso neste coletivo do qual fazemos parte. Dessa forma, né, que possamos, ao ver através do espelho que o outro nos mostra, ou vice-versa, achar em nós, né, o caminho do cultivo dessas nossas boas sementes, não deixando com que o mofo, né, de nossas emoções mal administradas e tudo mais, como o nosso plano mental, as questões espirituais, as questões da vida física, e nossos dilemas e nossos desafios enfraqueçam as raízes, né? A base daquele nosso plantio de algo, seja ele o que for, desencharcando-nos, né? Desdensificando-nos, seja nas palavras, nas intenções, nos movimentos, nas ações diárias, em como lidamos com as coisas, trazendo a luz do sol, né? Que seria a contraparte, o lado nosso consciente para lidar com essas nossas limitações, diminuindo dessa forma a escuridão das nossas ignorâncias, trazendo clareza de propósito e uma facilidade de se adequar, de se movimentar essas nossas qualidades, que podem estar mais latentes, dormindo ou precisando de um empurrãozinho para se manifestarem adequadamente. Portanto, tomar o espaço todo do seu quadrado se torna algo fundamental nesse aprendizado. E mesmo na situação, né, que a gente poderia colocar como a questão das pessoas que invadem os quadrados alheios, também podemos dizer, né, que há uma deturpação nesse tomar o seu quadrado por inteiro, porque quando você está num limite que não é seu, existe em algum ponto uma deficiência em se estar verdadeiramente no seu próprio espaço, no seu próprio jardim, né, cultivando e melhorando aquilo que há de melhor em você. E dessa forma, em algum sentido, se está em falta consigo mesma, consigo mesmo. Isso não é tão fácil de se ver, né, como a questão da pessoa que precisa impor os limites, mas por ser o outro lado de uma mesma moeda, de um mesmo viés, de uma mesma situação, que é o de se colocar realmente, né, no lugar onde se deve estar, que é o seu próprio, de maneiras diferenciadas. A gente deve tomar certas atitudes nesse sentido da correção disso, mas o sentido é basicamente o mesmo, né? Só sendo diferente a forma como se expressa na vida e nas situações esse deslocamento, né? Desse nosso quadrado único, intransferível e que merece todo aquele nosso olhar atento, né? Carinhoso, focado para essa boa semeadura das coisas. Bom, e ainda com relação a esse enraizamento, né, a essa boa raiz, ela cita a questão de plantar boas sementes, né, de qualidade em bons solos, e também a respeito do cuidado com os materiais, no caso as bandejas, aonde ficarão plantadas, né, depositadas essas sementes. Duas coisas que me vêm à mente quando se pensa em qualidades de sementes. Me vem à mente primeiro a questão das nossas qualidades essenciais, que seriam utilizadas diretamente na criação dos propósitos, em que a gente poderia estar encaixando aqui nesse papo que a gente está tendo a respeito da plantação de microverdes e dicas, né, que essa moça traz no vídeo. Essas qualidades essenciais, bem como até a gente poderia colocar aquelas situações herdadas, adquiridas através da nossa ancestralidade, como aquilo que a gente considera defeitos ou tendências até a certas doenças,
a certas crenças e formas de se ver a vida. Não é algo muito fácil de ser mudado da água para o vinho. Assim como aquilo que ela fala, né, de se escolher boas sementes, porque se de repente você pega uma semente que já está aberta há muito tempo, que já de alguma forma está perdendo a vitalidade dela, as chances de você ter um bom cultivo acaba sendo bem menor. Da mesma forma, as questões padrões, por exemplo, de toda uma ancestralidade que te perpassa, com certeza, de uma maneira direta ou indireta, também vão interferir no nascimento e na evolução do seu projeto, meta, sonho ou qualquer coisa que você queira colocar aqui como exemplo de algo nascendo ou renascendo na sua vida. Por outro lado, plantar boas sementes de boas qualidades, também poderíamos encaixar nisso a seguinte pergunta: que propósitos tenho realmente ao semear essa semente? Que necessidades muito minhas e latentes eu estou preenchendo ao semear isso? E de que formas eu estou conseguindo realizar, tirar do papel do meu plano etérico de criação para uma real construção dessas metas. E todos esses quesitos, tanto ambientais, né, como na relação com o solo que ela traz, como na relação com os nossos propósitos mais internos, precisam conseguir se encaixar da melhor forma para que esses planos todos tenham o sucesso esperado. E isso no final se faz sim, né, com a questão do planejamento, com a verificação das nossas reais possibilidades, mas muito também gradualmente, passo a passo e na prática. Caso contrário, isso não passará de boas sementes guardadas numa gaveta, assim como bons propósitos, metas e sonhos nossos. E como sexta dica, ela nos traz: não deixe que os caules apodreçam, assim como esse cuidado com as raízes anterior. O que me faz pensar muito na questão desse pós-nascimento e dos passos seguintes logo após isso. Em, de repente, estar sempre, mesmo com a continuidade desse desenvolvimento, com atenção plena para a raiz, né? Pois, como ela mesma diz, ao invés de regar por cima pelos caules que estão subindo, né, crescendo, ela recomenda que se regue pela raiz, para evitar que esses caules se estraguem com a água diretamente neles. Quantos de nossos processos e projetos de repente não continuaram ou de repente se enfraqueceram pelo fato do nosso foco estar direcionado não para um propósito básico ou inicial, mas de repente focado nos resultados? Esse planejamento, né, referente a fígado, ao meridiano do fígado, inclui com certeza essa amplitude no conhecimento que a gente se dá perante os projetos. Então, de repente, o olhar mais atentamente como que anda o plano das raízes, o estrutural mais profundo, né, de alguma coisa que você esteja agora fazendo-se andar, concentrando-se, né, num bom resultado para aquilo, merece essa observação mais cautelosa de como essa energia também está sendo distribuída, em como estamos conseguindo ou não fortalecer isso para os próximos passos deste desenvolvimento ainda em estágio inicial, apesar de ter perpassado o nascimento e ter conseguido essa geração, esse ultrapassar, né, para o mundo exterior da matéria, da concretização, para que tudo continue, né, caminhando muito bem. E a sétima dica que ela nos traz é com relação à escolha das sementes que não precisam ser sementes especiais. Para microverdes, poderiam ser sementes comuns.
Isso me leva a pensar muito na questão de que a gente faz o que pode com o que tem em mãos. E o quanto que é importante a gente não complicar as coisas, não complicar a nossa própria vida, exigindo coisas que podem ser dispensáveis, pelo menos quando se trata de um primeiro momento, o que é o caso de madeira. Isso lembra um pouco a questão dos ases do tarô, né? Que representam os inícios de algo. O que nos lembra também a questão da esperança, né? Os novos ciclos, o nascimento de algo, traz novamente essa renovação. Afinal de contas, o que é um bebê que nasce numa família? Na maior parte das vezes, e dentro do que a gente até espera que seja para todos, podemos pensar nessa questão do todo que uma semente intrinsecamente traz dentro de si, no sentido de todo um potencial para ser explorado e vivido, que outras fases da vida naturalmente vão perder isso. A madeira, de certa forma, traz esse iniciar um tanto quanto rústico de algo. É claro que existem grandes ciclos dentro de ciclos e começos bem definidos, pautados e estruturados, mas um projeto, por exemplo, pode ter um grande investimento inicial no que diz respeito ao financeiro, mas se não houver essa estrutura de planejamento, de estratégia, juntamente com esse agir na mesma ou com uma boa medida, há riscos dessa raiz não vingar e desse caule apodrecer. Acabei aqui fazendo uma pequena mudança com relação à ordem em que os números aparecem e os assuntos abordados por ela, porque eu acabei colocando aqui algum item que fazia parte de um dos itens principais, né, como sub-item, como parte dele, acabei colocando como um item principal, mas no final deu tudo certo. Acho que a ordem aqui dos fatores não alterou os resultados, de forma que eu achei bem legal fazer esse vídeo, abordando sobre essa fase tão inicial da vida, que é o nascimento das coisas, e que nos traz, né, essa importância do elemento madeira para os 5 elementos como um todo, por estarmos o tempo todo nascendo, renascendo em projetos, em ciclos e situações, e no próprio sentimento que a gente tem da vida e desse propósito em se estar aqui. E a gente continua aí nos próximos vídeos com essa jornada gradual e natural, né, dos elementos que se seguem ao elemento madeira, falando a seguir do elemento fogo. Até o próximo vídeo.